Opa, fala aí, meu nome é Joe, tô aí bem, como é que vocês estão? Como é que tá a vida de vocês? Como é que foi o Natal de vocês? Responde aí, como é que foi o Natal de vocês? Comeram muito chocotone? Espero que sim. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar de um dos artistas mais antigos da internet. Não tô falando que ele é bem antigo não, eu tô falando que ele é um pouco antigo na internet. Inclusive eu já vou dando um adiantamento aqui pro alívio meu e seu. Graças a Deus a gente não tá falando de um pedófilo. Dessa vez a gente só tá falando de um cara extremamente idiota da internet que vive achando que a opinião dele prevalece. Mas vamos com calma, tudo bem? Bem, o ser humano em questão é Tom Preston. Ele também atende pelo nome de Andrew Dobson. Aí eu já não sei qual que é o nome real dele, se é Tom Preston ou Andrew Dobson. Eu chuto que seja Tom Preston, mas enfim. Tom Preston é um artista e um criador de comics da internet. E ele é simplesmente um cara que tem opiniões controversas e principalmente coisas hipócritas e estúpidas. Primeiro, o Tom não aceita crítica. Eu tenho que mencionar isso logo de começo porque isso vai ser importante pra caramba no decorrer do vídeo. Literalmente, o Tom tem um sério problema em aceitar crítica. Literalmente, qualquer pessoa que vire pra ele e fale assim: cara, olha, tu podia melhorar essa coisa aqui, tu podia adicionar uma sombra aqui, tu podia adicionar uma luz aqui, tu podia melhorar um pouco mais essa anatomia. Literalmente, pro Tom é a mesma coisa que tu falar que a vida dele é um lixo, que a arte dele não vale a pena. É sério, ele não sabe diferenciar críticas construtivas sobre o estilo de arte dele que não são na intenção de ofender, e sim na intenção de ajudar ele a melhorar como artista, de comentários maldosos de trolls. E logo viria trolls de verdade para ele, porque literalmente essa coisa de não aceitar crítica é justamente algo que marcou o Tom. Ele virou uma piada na comunidade de arte da internet. Inclusive o Tom usava DeviantArt. É impressionante, o DeviantArt é o próprio inferno dos artistas da internet. Bem, ele também havia criado uma coleção de tirinhas chamada Então Você é um Cartunista? Onde ele mostrava. Eu não faço ideia, eu só vi que ele fez isso aqui e decidi mostrar, eu não procurei sobre. Até porque tem mais coisa para falar sobre. Como, por exemplo, Tom Preston é um feminista. Tom Preston era um, entre aspas, defensor das mulheres. Ele, inclusive, reclamava muito na internet sobre a sexualização de personagens femininas. E assim, é algo ruim de se reclamar? Tecnicamente não. É, assim, não vai mudar em nada na vida de ninguém, mas ainda assim vai. Como, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é uma pequena tirinha em que ele critica o fato da sexualização da Lara Croft de Tomb Raider. Em que ele tá olhando a personagem e depois ele fala: parem de ser sexista, não sei o que. O Tom é um feminista nato. E não só isso, ele também usa Twitter. Dá pra ver uma coisa. Não aceita crítica, usuário de Twitter, principalmente feminista. Ou seja, já vem merda por aí. Enfim, né, meus amigos, agora vamos para algumas tretinhas que Tom Preston se envolveu. Acho que uma treta aqui que vale a pena mencionar, que eu queria muito mencionar mais tarde, mas eu não posso deixar de falar. Sabendo essa mulher aqui, ela estava exibindo seu belíssimo cosplay, eu acho que é a Supergirl, né? Eu lembro que tinha uma animação em que a Supergirl tinha um uniforme parecido com isso aqui. E ela estava exibindo essa foto aqui em um evento. E adivinha só, você tá vendo essa camisa amarela aí atrás? Ô, papai, é o Tom! O Tom tava nesse evento nesse dia e ele viu essa situação. E acredite ou não, mas na cabeça dele, o Tom achou que quem tava tirando a foto era simplesmente um aproveitador. Que a mulher tava sendo aproveitada, que ela tava sendo perseguida por quem tava tirando a foto. Sendo que é só tu olhar a cara da mulher. E também, mesmo que ele esteja de costas pra mulher, dá pra ver que ela tá posando pra foto. Ou seja, ela quer tirar a porcaria da foto. E adivinha só também outra coisa. Ele
fez essa tirinha aqui, como se ele fosse um herói da situação inteira. E acredite ou não, mas isso aqui chegou na cosplayer, que inclusive se chama Zelda. Eu só queria mencionar isso aqui porque eu sou um grandíssimo fanboy de Zelda. Enfim, a Zelda e o Tom chegaram a trocar uma ideia e tudo. E ela tinha chegado a desabafar uma coisa com Tom Preston que é importantíssima. Ela disse que estava muito mal porque ia fazer um ano que o pai dela foi com Deus. E adivinha só o que o Tom mandou? Essa frase aqui em inglês, que é basicamente o que a gente falaria no português, aquieta o rabo. Obviamente, isso foi algo completamente desrespeitoso e o Tom postou nas redes sociais por algum motivo. Ele não tem a dignidade de deixar certas coisas no off. E obviamente depois de postar ele foi cobrado e a galera conseguiu convencer ele a se desculpar. E não só isso, vocês sabiam que este ser humano aqui já namorou? Pois é, Tom Preston já teve uma namorada judia. E o motivo do porquê eu tô mencionando que ela é judia é porque ele fez uma coisa horrível envolvendo a cultura dela. Então, se tu é judeu, meu amigo, por favor, pula essa minutagem aqui, porque tu vai ficar muito pé da vida. Ou não, né? Vai saber. Enfim, o Tom havia passado o Hanukkah com a namorada dele. Se você não sabe, o Hanukkah é como se fosse o Natal da religião judia. E adivinha só, o Tom postou nas redes sociais um post gigante, que não vai dar pra mostrar tudo aqui, que foi horrível passar o Hanukkah com a namorada dele, de como o Hanukkah é chato comparado ao Natal. E obviamente a namorada dele viu o post dele e terminou com ele, porque, pelo amor de Deus, cara, quem é que vai gostar de ver um babaca desses importunando sua própria religião, sua cultura? Então, sim, os propósitos idiotas do Tom literalmente resultaram no fim de um relacionamento porque ele é um babaquinha. Inclusive, vocês também acreditariam se eu falasse que o Tom queria ser animador da Disney? Exatamente. O Tom já mencionou muitas vezes que ele queria ser animador da Disney. O porém é que ele também reclamava muito que ele nunca ia conseguir porque a Disney estava gastando muito dinheiro em CGI mal feito. E, meu irmão, vem cá. Como que um ser humano desses que não aceita crítica, não aceita nem um pouco que deem os erros dele à vista, como que esse ser humano vai conviver em uma empresa em que erros não são permitidos? É, meus amigos, é complicado o negócio desse, né? Inclusive, o Tom também tinha uma webcomic em que literalmente tinha duas personagens lésbicas. Assim, eu vou falar logo, eu não tenho nenhum problema com lésbica. Se tu é gay, lésbica, não binário, pra mim tá de boa, meu irmão. Tu dá pra quem tu quiser. O negócio é que tinha duas personagens lésbicas que literalmente se pegavam por qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive o Tom também criou esta belíssima pérola. Chute lésbico. O que é um chute lésbico? O que é essa coisa? Eu não sei. Mas pelo visto o Tom achou que isso ia virar um meme muito famoso, porque ele fez camisetas do chute lésbico. Inclusive eu já tenho que pontuar uma hipocrisia enorme. O Tom vivia em prol da falta de sexualização contra personagens femininas. Porém, adivinha só, o Tom ficava compartilhando o fato de que ele tem um fetiche esquisito em inflar mulheres até elas estourarem. Sem falar também que Tom Preston é um nostalgia tardo. Ou seja, ele é completamente fissurado por coisas nostálgicas da época dele, mas ignora qualquer tipo de modinha atual. E isso se resume a Chocos. Pro Tom, qualquer jogo que não fosse um jogo antigo e family friendly da Nintendo, ele simplesmente achava que esse jogo era horrível. Inclusive, ele fazia tirinhas em que ele representava os jogadores atuais como crianças mimadas que gostam de jogos para adultos. Sendo que, sinceramente, dane-se se tu joga jogo violento, dane-se se tu joga jogo family friendly, isso daí é teu gosto pessoal, ninguém liga.
Além disso, Tom Preston também era um apoiador da comunidade LGBT. Não se engane porque tem desenhos de personagens gays aqui. Acredite em mim, o Tom por algum motivo gostava de desenhar apenas lésbicas. E inclusive, ele só desenhava gays quando era muito cobrado para fazer isso. Inclusive, eu acho que essa webcomic que o Tom tinha era simplesmente só uma desculpa que ele tinha para desenhar a mulher pelada, porque simplesmente não tem razão para aquelas duas personagens se pegarem tanto. Mas tecnicamente eu acho, assim, eu não tô confirmando nada, que talvez Tom Preston tenha um fetiche em lésbicas. Mas isso aí também é um fetiche dele, porque eu não tenho nada a ver com isso. Porém, ele sexualiza as mulheres, porém ele tem a hipocrisia de criticar tudo e qualquer coisa por sexualizar mulheres. Que às vezes são coisas que nem são sexualização de verdade, como o caso da cosplayer. Em resumo, Tom Preston é um cara arrogante. Ele compartilhava visões de vida dele em tirinhas que mostravam muito que o Tom precisava de um choque de realidade. Principalmente em relação a como as coisas funcionam. Para ele, se a pessoa não tem uma opinião parecida com a dele, ou simplesmente não puxa o saco dele, ele dá um santo chilique até a pessoa deixar o Tom em paz, entre muitas aspas. E obviamente o Tom foi atraindo cada vez mais trolls pro lado dele, até porque vamos combinar que um cara desses é um prato cheio pros trolls, já que ele liga para críticas. E não só liga para críticas, como também é um grandíssimo hipócrita. Enfim, né, meus amigos? Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá like, se inscreve, porque eu passei o meu Natal só em prol de fazer vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa porcaria. E falhou!